Hoje de manhã, participei de um seminário na Câmara dos Deputados, organizado pelo mandato do deputado José de Filipe, foi prefeito de Diadema, e foi extremamente interessante, porque foi um pouco da continuação do mesmo seminário iniciado em São Paulo, agora com a participação de deputados também. E tratamos da questão da região metropolitana. E nós tivemos a presença de vários especialistas e que enriqueceram muito a nossa informação sobre que outros países, e principalmente os Estados Unidos, que têm uma semelhança conosco na paixão pelo automóvel. Porque se você vai para a Europa, o cidadão na Europa está muito mais acostumado a pegar ônibus, usar metrô e se tiver carro, ele deixa em casa ou usa no fim de semana. O cidadão americano não vive sem automóvel. E cidades como Los Angeles, que são aquelas imensidões, né, e muitas outras cidades que não são tão grandes como o próprio Washington ou Portland, que eram mencionadas hoje no seminário, são cidades onde você pode se deslocar, são distâncias grandes e as pessoas mais abastadas moram nos subúrbios, ao contrário do que é no Brasil, e se deslocam com transporte público. Não é que essas pessoas não têm automóveis, têm automóveis e paixão por automóvel, mas o automóvel fica em casa, é usado de vez em quando, porque o transporte público funciona. As pessoas, quando elas podem usar o transporte público e deixar o carro em casa, elas preferem, principalmente nas grandes metrópoles, porque nas grandes metrópoles você vai mais rápido no transporte público. Nós tivemos essa experiência em São Paulo, numa grande avenida chamada Avenida Rebouças, quando fizemos um corredor expresso nessa avenida, e ela passa na frente do Hospital das Clínicas e do INCOR. E vários médicos e vários enfermeiros me falavam que passaram a deixar o carro, principalmente quem morava na Zona Sul de São Paulo, e deixavam o carro em casa para vir de ônibus, que chegavam muito mais rápido do que se viessem de automóvel com esse corredor de ônibus expresso. Quer dizer, nós tivemos essa experiência já. Agora, a experiência foi apresentada por especialistas, o Robin Blair, que é diretor executivo da Autoridade Metropolitana de Transporte de Los Angeles, o vice-presidente da empresa Transsystems, Irving Taylor, o professor e pesquisador da Universidade Estadual de Portland, Jill Kelly, o secretário executivo da Autoridade de Transportes do Estado de Maryland, e mais Harold Nartler e Jeff Sull, diretor de Programas Internacionais da Associação Americana de Planejamento. Eu tenho pensado que uma das coisas importantes que nós precisamos fazer no Brasil é a questão das regiões metropolitanas. Porque nós temos 39 regiões metropolitanas no Brasil. O que é uma região metropolitana? Você tem a capital e os municípios vizinhos. E muitos desses municípios vizinhos, eles já não têm um espaço de terra livre entre a capital e o município vizinho. Cresceu. É como São Paulo, capital, São Bernardo, Diadema, Osasco, Guarulhos. É tudo uma coisa só. Só que a administração não é uma coisa só. E o sistema de transporte é uma confusão, assim como o lixo, assim como a segurança. O bandido rouba em Diadema, mas foge para São Paulo. Eu pensei primeiro em fazer uma PEC criando um novo ente federativo, porque nós temos o governo federal, o governador e o município. Mas o mundo mudou, isso é muito antigo. Hoje, com as metrópoles, e mais da metade da população brasileira, 103 milhões, moram nas metrópoles, nesses lugares que eu estou falando. Nós não temos respostas, porque o governador funciona de um jeito, o governo federal muitas vezes não dá o dinheiro necessário que o governo ali local daquele estado necessita, e o município muitas vezes não tem nem como fazer um pavimento.
Aí, eu não estou falando mais de um estado como São Paulo, que tem suas dificuldades, mas a cidade de São Paulo tem um orçamento de 36 bilhões de reais. Não dá para fazer tudo que tem que fazer, mas dá para fazer muito mais do que um deputado que assistiu esse seminário comigo. Ele falou, olha, eu sou de uma cidade que tem, acho que 230 mil, acho que era 230 mil pessoas. Agora, não sei, eu lembro a cidade, a Pelotas. E ele falou, eu sou de uma cidade como Pelotas, e lá nós não temos como fazer pavimento. E nós estamos aqui falando desses números e dessas ações. Então, o Brasil, nós estamos numa situação diferente, e o Brasil é muito heterogêneo. Cada estado é de um jeito. Mas nós temos que começar a pensar o futuro, porque o presente já está muito ruim nessas cidades metropolitanas. E nós já crescemos desordenadamente. Nós não tivemos planos diretores decentes e nem obedecidos quando existiam, como na cidade de São Paulo, que tem um plano diretor feito há 10 anos, que não tinha plano diretor há 25 anos, foi feito e está lá para ser executado, e não foi executado. E por que o plano diretor é importante? Porque as cidades, elas crescem muitas vezes desordenadamente. E um plano diretor é para pensar a cidade. Se as pessoas estão se concentrando na Zona Leste, lá não tem emprego, lá não tem infraestrutura, você tem que levar os empregos e a infraestrutura para lá, em vez de transportar as pessoas para o centro da cidade. O que eu achei interessantíssimo do que foi falado é que eu tinha pensado em fazer uma PEC, criando esse ente federativo, que seria a autoridade metropolitana, provavelmente eleita e que teria recurso das 3 instâncias. Mas o que eu achei interessante foi que eles estão propondo, eles têm a experiência de uma autoridade metropolitana para transporte. Eu achei que isso talvez tenha mais chance de passar, porque se você faz uma autoridade metropolitana que vai cuidar do transporte, do lixo, da segurança, mas não vai passar nunca isso, porque o governador, o prefeito vão perder muito poder, e aí é muito difícil. Então, é mais fácil fazer algo que seja só autoridade metropolitana de transporte. E ela teria que ter recurso das 3 instâncias. Os americanos colocaram algo que me pareceu... A gente sabe que isso é importante, mas eu não tinha me dado conta que sem isso a gente não vai mesmo a lugar nenhum, que é a participação popular. Quando você faz uma mudança desse porte, tem que ser muito intensa. A população tem que saber o que essa tal de autoridade vai fazer. E lá nos Estados Unidos, eles fizeram até a população se autotaxar para ter mais recursos do que os que viriam para cada meta do processo. Quer mais tantos quilômetros de metrô? Então, as áreas beneficiadas vão pagar tanto a mais porque serão beneficiadas. As áreas comerciais vão pagar mais ainda, porque terão mais possibilidade de executar, de ter um comércio melhor. E a população deu muita ideia, diferente do que a tal da autoridade metropolitana tinha percebido até então, porque eles vivem o problema do transporte. Basta você falar com um taxista em qualquer cidade que você vá, que ele vai te dizer uma solução para um problema que a cidade está vivendo na área do transporte, melhor que qualquer técnico, porque ele está lá o dia inteiro vivendo aquilo. Então, essa possibilidade... Eles falaram lá em referendo, né? Nós acho que, não sei se nós temos a possibilidade, que não estou lembrada agora de referendo, mas plebiscito eu sei que nós temos. E eu acredito talvez um projeto de lei que focasse nessa autoridade metropolitana para o transporte, mas tem algo que ficou evidente da exposição dos americanos, que me deu a percepção que tem que ser elaborado junto com o plano diretor, porque o plano diretor
ele estabelece para onde a cidade cresce, quais as zonas de habitação popular. Então, tem que ser pensado junto, porque se você estabelece shoppings em tal direção, fábricas noutra, zonas residenciais, e você tem que ter o transporte conveniente para cada local, né? E isso nós temos que pensar junto com essa tal de autoridade metropolitana, se for um dia aprovado. Por favor, senhora presidente, mais 2 minutos. Se for um dia aprovado. Mas me parece que nós estamos muito atrasados ainda nessa solução. Nós temos que começar a ter uma proposta clara, e hoje tomei a decisão que vou fazer essa proposta clara, com bastante estudo, conversando com os ministérios que são afins, conversando com governadores de grandes e prefeitos de grandes metrópoles, para que nós possamos conjuntamente pensar esse século XXI, porque essa é uma das questões que também incide na poluição. Eles estavam comentando, os americanos, né, que só na cidade de Portland, que era uma cidade extremamente suja, poluída, suja eles não falaram, poluída e com outros problemas, eles diminuíram, senadora Ana Amélia, 30% da poluição, depois que mudaram algumas áreas de comunicação, de mobilidade urbana, e incrementaram enormemente as bicicletas. E aí se comentou na discussão que os prédios aqui, quando querem se valorizar, esse é um apartamento maravilhoso, tem 4 vagas na garagem. E eles estavam dizendo que lá os apartamentos já não, ao contrário, eles não são mais valorizados por garagem, mas eles são valorizados se tem chuveiros para ciclista. Quer dizer, a cabeça já mudou. Essa cultura, e hoje nós estamos aqui todos, eu ouvi vários discursos falando da Rio+20, essa cultura de como diminuir a poluição através de vários segmentos, de várias ações, é que nós temos que começar a pensar seriamente no Brasil. Nós não podemos pensar só na Amazônia, ou só coisas isoladas, ou só nos córregos. Tudo isso é importante e o Código Florestal está aí para responder a essas questões. Mas nós temos que pensar também, e com muita rapidez, nas grandes metrópoles e na contribuição ou no desastre que as grandes metrópoles podem acarretar para uma nação se não tem uma resposta conveniente para confusão, poluição, dificuldade de qualidade de vida que elas geram. Muito obrigada pela consideração.